Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro. Estamos começando o nosso programa O que Dizem os Gráficos. Vamos falar do comportamento e as tendências do que dizem os gráficos para os mercados de soja, milho e trigo na Bolsa de Chicago, café, açúcar e algodão na Bolsa de Nova York. Quem vai nos falar sobre isso é o nosso especialista em análise técnica, análise gráfica, Rafael Silveira, nosso consultor de safras e mercado. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Opa, boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos que acompanham os nossos vídeos do Safras TV. Iniciando o ano aí, vamos fazer novas análises sobre o mercado. Excelente. Antes de iniciarmos, eu digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal aqui no YouTube. Deixe seu comentário, o seu like e a gente responde as suas dúvidas conforme elas forem aparecendo no nosso canal. Em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, melhor instrumento de informações para o agronegócio. Lá você tem a nossa agência de notícias, o trabalho dos nossos jornalistas, tem as nossas consultorias, o trabalho dos nossos consultores, como é o caso do Rafael Silveira, entre outros. Bom, Rafael, vamos começar o nosso desafio? A gente começa pela Com soja na certeza. Bolsa de Chicago. O Rafael já vai compartilhar a tela, sempre lembrando e sempre destacando que esse nosso vídeo, esse nosso programa, o que dizem os gráficos, coloca uma tendência do mercado de acordo com o gráfico propriamente. Existem várias formas da gente olhar o mercado. Uma das principais, é claro, são as análises fundamentais, né, de oferta e de demanda. A análise gráfica dos mercados é importante para complementar o cenário. Nesse nosso comentário, a gente lida mais mesmo com essa parte técnica gráfica, sem olhar muito para os fundamentos. Mas, para a gente ter uma visão completa, a gente sempre fala que tem que olhar tudo, né, Rafael? E também, lembrando, sempre o Rafael coloca nesses nossos vídeos, que não fazemos recomendação de compra e de venda, não é esse o objetivo desses nossos vídeos, mas botar a fotografia do mercado e que o gráfico pode dizer para onde o mercado mais tem a chance de se encaminhar. É por aí, né, Rafael? Exatamente isso, Alessandro. Muito boas tuas colocações. Bom, já vamos iniciar então falando um pouquinho da soja aqui. Nosso último vídeo foi gravado já faz aí um tempo, praticamente um mês, né? Mas nas 28 de nossas... dezembro, isso aí. Ó, exato. Então, nas nossas últimas análises, a soja tinha um viés de baixa. Claro, a gente não imaginava, eu não tinha projetado um alvo tão longo na questão da queda, tá? Se eu não me engano, eu tinha colocado ali alvo ao redor dos 12,70. O mercado foi, buscou e rompeu muito mais forte, tá? Então, para quem quiser, eu recomendo que assista o nosso último vídeo no dia 28. Vai estar na descrição do vídeo, Rafael. Vamos botar um link lá para o pessoal que quiser conferir e ver os nossos acertos, os nossos erros. A gente se coloca à disposição disso aí. Perfeito. Bom, o que que a gente tem agora olhando graficamente, tá? Bom, o mercado está fortemente sobrevendido, tá? A soja está numa queda muito firme, isso não é segredo para ninguém, desde o último topo até a última mínima, que o mercado caiu muito, tá? A gente está vendo agora, tá, um cenário, na minha visão aqui, de certa indecisão, onde a gente tem um último fundo aqui que não foi rompido. Esse fundo ele pode servir como suporte, tá? Ele ainda não foi rompido. Dentro de um contexto onde a gente tem um suporte um pouco mais baixo, tá? Então, o que que eu penso que pode acontecer aqui? Como o mercado está em uma queda muito forte, muito acentuada, duas coisas, na minha visão, podem acontecer. Ou ele pode romper esse último fundo aqui ao redor dos 12 e 10 e tentar buscar essas mínimas aqui nesse suporte, e aí depois a gente vê uma correção de fato. Ou o mercado agora pode simplesmente testar esse último fundo servindo de suporte e aí tentar romper para cima aqui, rompendo esse último topo e buscar uma correção. Por quê? Porque como esse mercado está muito, muito sobrevendido, provavelmente em algum momento os players vão começar a zerar posições vendidas, e no momento que começa esse movimento de zeramento de posição, obviamente para sair da posição vendida tem que comprar, e isso na minha visão pode acabar gerando aí um novo movimento de alta de correção. Mesmo que a tendência continue de baixa, devido aí aos fatores que a gente tem fundamentais, eu acho que esse mercado tem chance de fazer uma correção. A dúvida é se ele vai
romper aqui, buscar ainda preços mais baixos para depois subir, fazer uma correção, ou se agora ele já vai deixar um novo fundo aqui, quase que um fundo duplo, e aí começar a subir. Nesse momento a gente tem as médias trabalhando para baixo, o mercado já tocou na média rápida aqui, então já é um sinal de que a gente está tendo um movimento que pode frear essa baixa, então a gente tem que seguir acompanhando para ver se realmente, né, ou ele vai cair mais e subir depois, ou se agora ele já vai parar de cair e começar a fazer um movimento corretivo. Maravilha. Lembrando que esse é o contrato março da soja em grão na Bolsa de Chicago. Vamos passar agora para o milho. Vamos ver se também está nebuloso o cenário gráfico do milho. Carregando a tela, contrato março do milho na Bolsa de Chicago. E aí, ao contrário da soja, que a gente pode dizer que tem mais um ponto de interrogação, ali a gente tem uma setinha vermelha para baixo, o que indica que esse mercado tem uma tendência de queda, né? Exato, o milho está bem tendencioso aqui. O que acontece também, tá? A gente, na nossa última análise, a gente falou que ele tinha que perder fundos aqui, se eu não me engano, ao redor do 4,70 aqui. O mercado rompeu e caiu mesmo. Agora, qual é a situação atual? A gente tem um fundo aqui do mercado, tá? Esse último fundo ele pode virar um suporte. Não quer dizer que vá, tá? Pode ser que ele vire um suporte. E o mercado pode tentar testar de novo esse suporte. O que, na minha visão, pode acontecer? Por isso que eu até deixei a setinha para baixo. Eu acredito que primeiro o milho tende a testar esse suporte, essa mínima aqui. E aí, se ele romper com força aqui, aí ele teria que romper esse último candle, que é essa última mínima desse candle. Aí a gente teria continuidade no movimento de baixa. Agora, se ele bater aqui, deixar um novo pivô aqui, um novo fundo nessa região de suporte, aí já começa a mudar o cenário. Então, o que eu penso? Esse mercado tende primeiro a tentar buscar esse fundo no curto prazo, por isso eu deixei a seta para baixo, para depois ele tentar, se não romper esse suporte, ele bater aqui acima da média curta e aí começar um movimento também de correção. A gente tem que seguir aguardando, né? Vamos ver se essa projeção vai acontecer, mas no curto prazo eu imagino que sim, ainda o milho deve tentar buscar esse suportezinho curto aqui, tá? Coisa de curto prazo aqui. Beleza, passamos para o trigo, Bolsa de Chicago. E eu imagino também é o contrato março 24, 2024. E aí não temos setinha, isso, não temos uma indicação de seta para cima ou para baixo, então eu imagino que esteja mais duvidoso este mercado. Aliás, o trigo, nos nossos vídeos do ano passado, também muitas vezes estava difícil de Sim. enxergar mais claramente, né? Exatamente. Tem vezes que o mercado está simplesmente nebuloso e a gente não pode, né? Não seria correto a gente ficar dizendo que qualquer topo e qualquer fundo é realmente topo e fundo de mercado, porque não é uma análise sincera, né? A gente tem que trabalhar com os indicadores técnicos, tá? E eu gosto muito de alguns, por exemplo, os osciladores. A gente vê, por exemplo, que o mercado não está em uma região agora de sobrecompra e sobrevenda acumulada, então está meio a meio. E também a taxa de variação me diz que esse mercado não está nem com força para alta, nem com força para baixa agora. Ele está lateral, está seguindo aqui simplesmente lateralizado. No nosso último vídeo, inclusive, acho que a única análise que a gente errou, falando assim, foi realmente o trigo. Se eu não me engano, o resto, praticamente todas foram ali onde a gente projetou certos cenários. Bom, mas olhando o trigo, a gente tem que esperar duas coisas acontecerem. Ou ele romper esse último fundo aqui e aí tentar buscar esse suporte, e aí a gente espera para ver o que pode acontecer depois, ou esse mercado acabar rompendo esse último topo e aí buscar esses últimos topos anteriores, essas últimas resistências anteriores, para ver se esse mercado pode, quem sabe, desenrolar para cima, né? Mas agora realmente a gente tem que seguir acompanhando esse mercado tá lateral. Perfeito. Saímos da Bolsa de Chicago. Agora a gente se desloca para a Bolsa de Nova York para olhar as soft commodities, café, primeiro café, depois açúcar e depois o algodão. Café, também quem comanda as ações neste momento é o contrato março, que ainda tem mais contratos em aberto, se eu não me engano, mas o café já está começando aí deslocamento de posições rumo a maio, mas março realmente tem comandado as ações. E como é um mercado que eu acompanho bastante e me identifico muito, é um mercado que hoje voltou a dar uma puxada e superar a linha de 190 centavos, Rafael. Perfeito. O café está, desde as nossas últimas análises, ele seguiu bem técnico, né? A gente vê toda essa movimentação de alta
que parou exatamente nesse último suporte, aqui nessa região de suporte, né? O mercado fez alguns fundos aqui, rompeu para cima a favor do cruzamento das médias e embalou uma alta muito forte, buscou os nossos alvos em todos os vídeos que a gente falou praticamente. No nosso último vídeo, o preço estava aqui em cima, tá? Nesse último candle aqui, ao redor de 197. E a gente falou o seguinte, olha, esse mercado deve cair. Por quê? Porque ele tinha deixado um topo aqui mais baixo que o topo anterior, mercado muito sobrecomprado, muita compra acumulada, então um movimento de correção era esperado, até mais ou menos, acho que o alvo aqui do 180, se eu não me engano, ou 181. Realmente, o mercado foi e buscou esse alvo. Por quê? Porque é um terço do movimento de alta anterior. Então, eu já tinha uma ideia de que provavelmente, né, quem foi comprando e realocando posição, uma hora ia começar a zerar e esse mercado tenderia a voltar. Bom, o que está acontecendo agora? Ele deixou um novo pivô de alta, tá? Ou seja, a gente está vendo um mercado subindo que fez simplesmente um pullback de alta dentro de uma tendência. Então, para mim, esse mercado deve continuar subindo, tá? Ele sempre pode fazer o contrário. A gente tem que trabalhar sempre com projeções. Mas o que a gente tem tecnicamente falando? O mercado que está mostrando uma taxa de variação aqui mais alta, isso aqui significa que o momentum é de alta ainda. A gente não está numa zona de sobrecompra acumulada, o mercado está longe dos níveis de sobrecompra, está se aproximando. Ele vai se aproximar quando? Justamente quando chegar aqui, ó, nessas regiões de resistência de preço. Então, o que eu penso? Esse mercado deve continuar subindo até bater ou nessa linha do 198 ou na linha do 200 aqui, tá? Nessas últimas máximas. Aí, aqui em cima, duas coisas podem acontecer. Ou esse mercado pode romper e subir um pouco mais, ou ele pode, daí sim, deixar um topo aqui em cima, e aí seria característica de, por exemplo, um grande, né, um topo duplo de mercado, e a gente pode ver uma reversão de baixa, esse mercado tentando buscar novos fundos. Então, eu acredito agora que no curto prazo é uma movimentação de alta até esses níveis aqui. Eu diria, tá, que ele pode buscar, eu estou muito mais, se fosse para deixar um alvo realmente projetado, na minha visão aqui, nessa última máxima não rompida, tá? Então, seria Lembrando aqui nos 203. fazendo só um parênteses aí, sempre lembrando que essas nossas análises técnicas, elas estão mirando mais aqui no curto prazo, né? Não quer dizer que é uma Exato, exato, avaliação ad infinitum, né? Isso aí é uma exatamente. visão de curto prazo, né? Inclusive, a gente coloca muitas vezes no título que é para a próxima semana, né? Então, a Uhum, gente tá uhum. com aquele, fotografia visando o curto prazo, né? Só para deixar claro, e daqui a pouco vamos cobrar, nossa, mas chegou no final do ano de 2024 e tinha aquele mercado que podia subir, mas não é bem assim. Bom, vamos Não, passar para exato. vamos passar Perfeito. para o Não, açúcar. vou fazer um complemento só. Que a gente faz essas projeções não significa exatamente como tu disse, não significa que tem que acontecer assim no próximo dia, na próxima semana. Isso aqui às vezes pode levar um mês ou um dia simplesmente para acontecer. Por isso que a gente põe alvos. Nosso objeto Claro, aqui é colocar alvos. Se atingiu, ok. Se vai demorar um mês, uma semana, aí é o mercado que vai decidir ou não, né? claro, claro. Mas normalmente essa nossa análise é mais curto prazo, né? Exato, exatamente. Não é Sim, uma sim, coisa sim. que, Exato, senão é complicado. Vamos lá, vou para o açúcar. exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho do açúcar. O açúcar também pegou exatamente e fez aquilo que a gente imaginou, tá? Ele subiu. Podem olhar nos nossos últimos vídeos, a gente colocou, dia 28. E ele foi até a metade do movimento de queda anterior. É por isso que eu sempre falo isso e reforço nos vídeos. Quando você vê, tá? Se você olhar o farelo também de soja, quando você vê um movimento muito brusco de alta ou de baixa, pode ter certeza que esse movimento tende a corrigir de 1 a 2 terços, tá? Ou até metade que seja. Por quê? Porque o pessoal que vendeu aqui em cima, eles não zeraram a posição. Dá para ver que eles não zeraram. E quando eles começarem a zerar, aí esse mercado, porque tem que fazer uma operação inversa. E aí o mercado tende a fazer a operação de retração, no caso. Por isso que o mercado se movimenta em topos e fundos. Aqui aconteceu o que a gente falou, o mercado tinha que corrigir. Ele corrigiu um pouquinho acima do que eu esperava. Eu acreditei, se eu não me engano, que ele viria mais ou menos. Aí teria que olhar, acho que até os 23 aqui. O mercado agora está deixando um pivô aqui em cima, tá? Tá numa região, ele chegou quase a encostar na sobrecompra. Então eu imagino agora que esse mercado pode fazer uma correçãozinha curta aqui, pelo menos até esse nível aqui, até os 22,82. Tá? Eu imagino que ele pode fazer pelo menos uma correção aqui,
ou voltar um pouco mais. Então, eu deixei dois alvos aqui, o 82, desculpa, o 22,82 e o 21,74, mais ou menos aqui, tá? Nessas regiões. Acho que esse mercado pode fazer uma correção, e aí depois é uma incógnita. Ou ele pode tentar voltar a subir, romper esse último topo aqui e aí engatar uma alta, ou simplesmente pode voltar a cair e buscar esse último fundo. Mas agora, no curto prazo, para mim, acredito mais que esse mercado tem chance de fazer uma correção, ou até esse nível aqui dos 22,82, ou até os 21,74, num movimento um pouco mais firme de queda. Excelente, passamos para o nosso último, algodão. Mesma coisa o algodão. Nosso último alvo foi rompido, inclusive, que era essa última máxima aqui, que não tinha sido rompido até então, nos 82, 83 aqui. O mercado bateu lá, rompeu, e agora está deixando também, olha só que interessante, um novo pivô. O que caracteriza um pivô, tá? É um topo, um fundo de mercado, onde a gente tem uma formação de 2 a 3 candles ou mais, né? Nesse caso aqui está bem consolidado, a gente pode ver, isso aqui é um topo de mercado. Se vai ser um topo consolidado ou não, a gente vai ter que esperar para ver, porque ele sempre pode, né, continuar subindo, aqui no caso romper e subir mais, ou, como eu acredito, esse mercado agora pode tender a fazer uma correção novamente, engatar uma baixa aqui, tá? A gente tem uma linha maior aqui de queda, unindo esses topos aqui, né, essas últimas máximas. Um mercado que subiu, na minha visão, bastante, bateu lá no nível de sobrecompra de curto prazo. Acredito que agora esse mercado possa corrigir pelo menos até os 82 aqui, 94, ou quem sabe buscar uma queda ainda mais firme, tentar buscar esses fundos aqui, a gente vai ter que seguir acompanhando. Na minha análise agora, eu acredito mais que esse mercado tem um viés aqui um pouco mais de baixa, pelo menos até chegar nesse nível aqui, dos 82 e 99, 83 mais ou menos. Ótimo, Rafael. Missão cumprida. Pegamos os mercados aí de Chicago e também de Nova York. Deixo aberto para o teu comentário final aí, que tu queira acrescentar. Pode tirar o compartilhamento, inclusive, aí, Rafael. Deixa eu só fechar aqui. Beleza. Não, só falar rapidamente, mas a gente já deixou bem claro no vídeo, né? A intenção dos vídeos é mostrar assim um mercado, os parâmetros de mercado. A gente não dá indicação, obviamente, de nada em relação a compra e venda, mas é mostrar pontos interessantes que o preço está fazendo, o que ele pode nos dizer através dos gráficos, né? Através das análises aí que a gente tem dos indicadores. Maravilha, Rafael. Muito obrigado. Meu último lembrete para vocês é que as nossas redes sociais estão na descrição do vídeo. A gente também tem os próximos cursos, especialmente agora os de fevereiro, cursos e eventos de safras e mercado. Tem uma lista lá na descrição do vídeo, você pode clicar para se informar e se inscrever. Rafael, muito obrigado, um bom final de semana para ti e um bom final de semana a todos. Muito obrigado, Alessandro. Obrigado a todos aí que acompanham os nossos vídeos no canal do Safras TV.